Dúvida de hoje é sobre injeções anti-cio. Como é que eu evito o cio de uma cadela? Como é que eu evito que a minha cadela pegue cria? Ou se a minha cadela já cruzou, o que eu faço? Como é que eu sei que a minha cadela está prenhe? E será que eu posso aplicar essas injeções anti-cio, essas injeções que vendem na agropecuária no pet shop? Será que eu posso utilizar essas injeções na minha cadela, mesmo que ela já tenha cruzado, ou mesmo que ela já está no cio? Vou explicar tudo isso passo a passo para vocês aqui hoje, beleza? Primeiro ponto, gente, eu tenho que entender que a minha cadela, se ela não é castrada, ela vai entrar em cio. Ah, doutor, mas eu nunca vi o cio da minha cadela não tem cio, minha cadela não sangra, eu quase não vejo minha cadela no cio, minha cadela já tem 2 anos, já tem 3 anos, ela nunca entra no cio. Gente, toda cadela, ela entra em cio, tá? Toda cadela que não é castrada, ela vai entrar em cio. No entanto, nem todas as cadelas elas vão demonstrar o cio, tá? Dependendo do nível hormonal de cada uma das cadelas, ela pode ter um cio mais forte ou um cio mais fraco. Falando a grosso modo, numa linguagem bem simplista para que qualquer pessoa entenda, tá? Essa é a minha obrigação aqui, trazer informações claras, né? É de uma forma bem simplista para que vocês consigam compreender a informação. A cadela tem um ciclo estral, um ciclo entre ao seu cio, que dura em média de 5 a 7 meses. Então, a cada 5 a 7 meses, essa cadela entra no cio. Uma vez que ela entrou no cio, ela vai preparar o seu órgão reprodutivo, né? Então vai ter os estímulos lá dos seus ovários a ovularem. Os ovários, a cadela tem 2 ovários, esses ovários vão ovular e vão mandar este óvulo, através das trompas, para o útero. E esse óvulo vai receber a presença, ou não receber a presença, do espermatozoide para ter a fecundação. Se essa cadela gera o óvulo e esse óvulo não é fecundado, ela vai fazer o quê? Vai fazer a limpeza do útero dela para eliminar aquele óvulo que ela gerou. E vai falar, olha, não tive reprodução, então eu vou limpar todo o meu organismo para preparar para daqui 5 a 7 meses entrar no cio novamente e gerar um novo óvulo. Então, toda cadela funciona desta maneira. Ela tem estímulos hormonais para produzir o óvulo pelos ovários, gerar na trompa, ter fecundação ou não ter fecundação, limpar o útero e começar novamente. Tudo de novo, certo? Se teve a fecundação, ela vai ficar gestante e vai fazer a gestação. A gestação da cadela dura em torno de 60 dias, tá? De 57 a 63 dias, em média, é o tempo de duração da gestação. Quando essa cadela começa a preparar o seu útero, começa a preparar o seu óvulo para gerar o óvulo, que vai ser fértil, como ela começa a preparar o útero para ter o período de cio, vamos falar grosso modo, né? A cadela ela tem várias fases no cio. Eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, porque não cabe a vocês, tá? Mas o que importa é vocês terem a informação entendida. Então, existem várias fases no cio da cadela. Não se preocupem com isso. Entenda que quando a cadela começa a preparar o corpo para o cio, para o período reprodutivo, esse período total dura em torno de 30 dias. Geralmente, as pessoas percebem ou acham que a cadela está no cio quando notam o sangramento. Minha cadela está pingando sangue, minha cadela está com aquela secreção, a minha cadela está pingando sangue. É nesta hora que as pessoas falam, minha cadela está no cio. No entanto, o que eu quero que vocês percebam é que em torno de 10 a 15 dias antes dessa cadela estar sangrando, quando você nota que a cadela está sangrando, quer dizer que ela já começou o cio quase 15 dias antes disso. Então começou a sangrar, ainda vai demorar mais uns 20 dias durante o período do cio. Então, a obrigação de toda pessoa, todo dono de cão responsável, se você é um dono de cão responsável, você precisa saber quando é o cio da sua cadela. Você precisa monitorar o cio da sua cadela. Então, se você sabe que existe um intervalo entre 5 a 7 meses para essa cadela entrar no cio, quando essa cadela tem seus 5 meses de idade, eu já tenho que estar atento quando ela vai entrar no cio. Algumas cadelas entram com 5, outras vão entrar com 6, outras vão entrar com 7. Algumas cadelas de grande porte ou gigante vão entrar com 8, vão entrar no primeiro cio com 9 meses de idade. Então você vai monitorar essa cadela quando foi o primeiro cio. A partir do primeiro cio, você vai começar a contar quantos meses vão passar. Passou um mês,
2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Opa, 5 meses. Comece a prestar atenção para ver se essa cadela começa a mudar o comportamento, diminuir a alimentação, ficar mais eufórica, mais agitada, mais irritadiça, latindo demais. E você vai monitorar. 5 meses, não notei nada diferente. Se a vulva fica inchada, se tem algum tipo de secreção, se ela começa a ficar se lambendo demais, se ela começa a querer ficar mais quietinha no canto dela, diminuir a alimentação. Você vai monitorar essa cadela. Porque você sabe, a partir dessa live, você sabe que a cadela entra no cio a cada 5 a 7 meses, em média. Então, teve o cio, você já marca no seu calendário e começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 meses. Começa a ficar atento. Será que a minha cadela tem cio a cada 5 meses? Será que ela tem a cada 6? Será que ela tem a cada 7? Algumas cadelas chegam a ter o período de cio a cada 8 meses. Não sei. É uma responsabilidade sua como dono de uma cadela. Se você decidiu ter uma cadela e decidiu por não castrá-la, então você passa a ter esta obrigação. Monitorar, criar a sua tabelinha, criar o seu calendário e monitorar isso. Uma vez que você monitora, você vai ter a opção de fazer a injeção anti-cio. E essa injeção é um anticoncepcional, ou seja, é um medicamento que inibe o cio. Ele é um medicamento hormonal, você vai aplicar esse medicamento, geralmente custa muito baratinho, você compra em qualquer agropecuária, você vai injetar na sua cadela em via subcutânea, vai injetar na sua cadela, e ele vai fazer o quê? É uma injeção hormonal que vai fazer com que ela não entre no cio. Ela não entrando no cio, você fala, opa, beleza. Então, se ela não vai entrar no cio, você vai aplicar essa injeção antes do período que ela entrar no cio. Geralmente 1 mês antes. Então, a sua cadela teve o primeiro cio. Beleza. Você vai contabilizar quantos meses vai demorar para ela entrar no segundo cio. Ah, demorou 6 meses. Ponto. Então você sabe que o ciclo da sua cadela ocorre a cada 6 meses. Cada cadela é um ser individual. Ela vai ter o seu ciclo. Cada cadela tem o seu ciclo. Então você vai monitorar qual é a sua cadela. Quantos meses ela demorou para ter o primeiro cio? É sua responsabilidade monitorar isso. Quantos meses ela teve o segundo cio? Você vai monitorar isso. E aí você vai ter a conclusão. Bom, beleza, minha cadela tem um cio a cada 6 meses. Ótimo. Então, quando chegar no 4º a 5º mês, se você não quer castrá-la e você não quer correr o risco dela reproduzir, e você não tem um canil para isolá-la, você não tem um lugar para poder fechar ela, para deixá-la isolada, para não ter contato com nenhum macho, não ter risco de ter uma prenhez psicológica, se você ter uma prenhez indesejada, se você não tem um local específico para você poder reservá-la e fechá-la e tudo mais, então você vai ter que pensar, eu preciso de um método contraceptivo, eu preciso de um método para evitar que essa cadela entre no cio, para evitar que essa cadela pegue cria. Então, quando ela tiver 5 meses, se a sua cadela tem um cio a cada 6, 1 mês antes, você tem que aplicar essa injeção nela. Não espere a cadela entrar no cio para aplicar a injeção. Este é o grande erro, o grande problema das pessoas. Ninguém monitora o cio da sua própria cadela. Nenhuma pessoa monitora a cada quanto tempo tem o cio da cadela. E aí quando a pessoa vê, ele já está sangrando, mas ela já cruzou. A pessoa só vai perceber, só vai entender e compreender quando ela fala assim, doutor, me fala um remédio para abortar, me fala um remédio para a cadela não criar. Mas a cadela já cruzou, a cadela já entrou no cio, já está na fase reprodutiva e já cruzou. Quando a pessoa percebe, ela vai buscar esse tipo de tema, o problema já aconteceu. E eu quero deixar muito claro isso, porque isso é uma irresponsabilidade. Tá? Quando eu pego um cão fêmea, é minha responsabilidade saber que é instintivo da fêmea entrar na fase reprodutiva e reproduzir com qualquer macho que tenha disponível. É instintivo para ela. Assim como se eu tenho um cão macho, se eu tenho uma casa com muro baixo, se eu tenho um portão de grade, é instinto do meu macho querer o quê? Pular a grade, pular o muro, dar um jeito para procurar ou farejar uma cadela no cio. É instinto do macho e instinto da fêmea. Então, é minha responsabilidade tomar medidas para evitar que acidentes aconteçam, ou do macho escapar, ou da minha fêmea escapar. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade como dono do meu cão. Responsável, tanto pelo macho quanto pela fêmea. Se eu não quero que essa fêmea reproduza, se eu não
quero me preocupar com a possibilidade da fêmea cruzar, com a possibilidade da fêmea... Tal. Se eu não quero me preocupar com isso, eu não quero arcar com essa responsabilidade, Arthur, eu tenho cadela, gosto de cachorro, mas eu não quero ter essa responsabilidade de ter que ficar fechando cadela, ficar contando na tabelinha quantos meses. Eu não tenho tempo para isso, Arthur. Esquece, porque isso aí não é para mim. Ótimo. Então você é um caso clássico de alguém que precisa castrar o seu cão, seja macho ou seja fêmea. Se você não consegue controlar o seu cão, não consegue contabilizar ou acompanhar o seu cão, a castração é para você. Se você é uma pessoa responsável e consegue seguir as suas obrigações, a sua responsabilidade com o seu cão, macho ou fêmea, para evitar reprodução, escapar, pular e ter cria indesejada, se você é responsável, beleza. Você pode optar por castrar ou não castrar, porque você assume a sua responsabilidade. Se você não tem essa responsabilidade, você precisa castrar para evitar problemas. As injeções anti-cio, os anticoncepcionais que existem no mercado, são medicamentos hormonais. Então eu não preciso dar uma aula explicativa para falar para vocês sobre o produto. Eu posso simplesmente dizer, o que você acha de um hormônio? Digam para mim, o que vocês acham de um hormônio? É bom ou é ruim? Digita 333 para mim quem acha bom, digita 444 quem acha ruim. Digita para mim, participem comigo. A grande questão é essa. O que eu posso dizer para vocês? Olha lá, o Fox Rio está dizendo a opinião dele. O que eu quero que vocês entendam? O que vocês acham de hormônio? Se eu falar assim, ó, vou tomar uma injeção de hormônio. Eu, Arthur, eu vou tomar uma injeção de hormônio. O que vocês acham? Que vai ser bom para mim ou vai ser ruim para mim? Olha, gente, eu tenho um medicamento aqui hormonal que ele é bom para acabar com a coceira. O que vocês acham? É um remédio bom ou é um remédio ruim? Olha, gente, eu tenho um remédio aqui que vai acabar com a cria da sua cadela, fazer a sua cadela não entrar no cio. O que você acha? É bom ou é ruim? Olha lá, uma pergunta. Aplicar ou não aplicar? É exatamente o que eu estou te perguntando, Alex. E aí, o que você acha? Aplica ou não aplica? O que você acha? Aplica hormônio ou não aplica hormônio? Qual que é a opinião de vocês? Eu não estou aqui para julgar, gente. Eu não estou aqui para julgar, tá? Por quê? Eu parto do seguinte princípio. Nós vivemos num país livre, um país democrático, certo? Certo. Então, se a gente vive num país livre, um país democrático, eu não posso te dizer o que você deve fazer ou o que você não deve fazer com o seu cão. O cachorro é seu, você cuida como você quiser. Você quer dar alimento natural, você dá. Você quer dar ração, você dá. Você quer dar uva para ele, você dá. Você quer dar frango, você dá. Você quer dar injeção, você dá. Você quer dar anticoncepcional, você dá. Você quer castrar, você castra. Você entendeu? Eu não estou aqui para julgar vocês. Eu estou aqui para educar. Minha função é dar aula. E te dizer o que acontece com o seu cão quando você aplica, o que acontece com o seu cão quando você não aplica. Por isso eu disse, castro ou não castro? Aplico anticoncepcional ou não aplico? A opinião ou a decisão é sua. Para mim não vai mudar em nada se você aplicar ou se você não aplicar. Entendeu? Mas eu quero que vocês tomem a decisão, né? Eu tô aqui para ensinar vocês a pescarem e não te dar um peixe pronto, tá? Eu não vou te dar um peixe assado, eu vou te ensinar a fazer a escolha correta. Então, eu parto do seguinte princípio. Se você tem responsabilidade com o seu cão e você consegue contabilizar quando é o cio da sua cadela, você poderia fechar a sua cadela para que ela não tenha contato com o macho, para que ela não tenha possibilidade de reproduzir, se você não quer. E dessa forma você evita que ela emprenhe e você penalizá-la durante aí um mês fechada, trancada, para evitar passar aquele período de cio, que ela vai ficar mais irritada, que ela vai ficar com os hormônios à flor da pele, toda aquela burocracia que a gente sabe que acontece com o animal por ação hormonal natural dela, porque ela vai ter os picos de estrógeno e progesterona na cadela. Então naquele período do cio, se você já contabiliza na sua tabelinha, você já sabe que ela vai entrar no cio, deixa ela fechada. Essa seria a melhor medida. Se você fala assim, Arthur, mas não tem como, não tem possibilidade, não tem um canil, não tem não sei o quê. Poxa, e castrar? Então talvez castrar seria uma opção. Mas tem muita gente que vai me criticar que não, mas castrar não, porque castrar é mutilar o animal, que vai acabar com a essência, porque Deus criou, porque está na natureza, que não pode castrar e não sei o quê. Novamente, a opinião é de vocês. Eu não castro ninguém. Né? Eu não estou vendendo castração para vocês, eu estou dando uma aula para vocês. Então, castrar ou não castrar é uma opção sua. Mas, se você acha que você não tem responsabilidade para
não tem um canil, não consegue fechar e isolar a sua cadela, talvez a castração seja uma opção. Porque você faz a castração uma vez e você nunca mais vai se preocupar com a reprodução da sua cadela. Não vai mais entrar no cio. Acabou. Cadela castrada não entra no cio. É uma opção. Mas não quero castrar, é muito caro, não tenho dinheiro, não tenho um canil, não tenho nada, não tenho jeito. Então eu quero uma coisa barata, uma forma de solução rápida e fácil para minha cadela não pegar cria. Realmente, a injeção anticoncepcional pode ser uma opção para você. Fazer a injeção anticoncepcional para que a cadela, antes da cadela entrar no cio, fazer a injeção anticoncepcional. A cadela vai inibir o período de cio e vai passar mais uns 6 meses para que essa cadela volte a entrar no cio. Se você não quer que ela entre no cio de novo, dali 6 meses dessa injeção você vai aplicar novamente. E você não quer que ela entre no cio de novo, dali 6 meses você aplica de novo. E assim você vai fazer. A cada 5 a 6 meses você vai fazer uma nova aplicação de um anticoncepcional para sua cadela. Anticoncepcional é o quê? Um medicamento hormonal. Você vai aplicar um hormônio na sua cadela para ela não entrar no cio. Faz bem? Vocês mesmos me dizem. Vocês acham que faz bem aplicar um hormônio a cada 6 meses na sua cadela para ela não entrar no cio? Para ela não reproduzir? A escolha de vocês. Um produto que custa seus 10, 12, 15 reais. Ou vocês pagam talvez, sei lá, 500 reais para fazer uma castração. A opção é de vocês. Só vocês sabem aonde o calo aperta. Para vocês tomarem a melhor decisão do que fazer com o animal de vocês. Se castra ou se não castra, se aplica anticoncepcional ou não. No entanto, se eu deixar a minha cadela entrar no cio, que é o que acontece com grande parte das pessoas, não monitora o período do cio da cadela. Quando a pessoa vê, meu Deus, a cadela já tá no cio, ela saiu pra rua e cruzou com o cachorrinho, vira latinha, eu vi ele montando, mas não engatou, mas não cruzou, mas aí tá, não grudou e tal, e agora o Arthur pegou, não pegou, não pegou. Gente, infelizmente, a gente não tem um teste de gravidez tão confiável para a veterinária, tá? Existem sim no mercado alguns testes de gravidez que você consegue fazer na sua cadela, medindo a urina na sua cadela, para analisar se o nível de hormônios da sua cadela pode ser compatível com essa cadela estar prenhe ou não. Entendeu? Você pode tentar procurar um teste desses, tipo os de humano mesmo, esses testezinhos, tipo uma canetinha com a urina, e você vai ver se tem o pico hormonal ou não, para sinalizar que ela possa estar prenhe ou não. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria um ultrassom abdominal. Só que eu acho meio difícil, porque a pessoa que não quis castrar, a pessoa que não quis fechar num canil, querer gastar para fazer um ultrassom abdominal para ver se a cadela está com cria ou não está com cria. Que um ultrassom abdominal, por volta dos seus 25, 30 dias, conseguiria analisar a possibilidade dessa cadela estar prenhe ou não. Só que 20 a 30 dias após a possível data de cobertura, a possível data de cruzamento, teria que fazer esse ultrassom. Seria uma outra forma. Outra forma seria 45 dias depois desta possível cópula, fazer um raio-x na sua cadela e analisar se está prenhe ou não. Mas aí já está no período final, porque a gestação da cadela é de 60 dias. Então muitas pessoas ficam nesse medo. E agora, cruzou ontem. E agora o que eu faço? As pessoas aplicam novamente o anticoncepcional. E realmente, gente, muitas vezes quando você aplica esse anticoncepcional, essa cadela tende a resetar o seu ciclo estral. Um nível hormonal tão grande que, se essa cadela estiver pego prenha, se ela tiver pego cria, se ela tiver pego a reprodução com macho, se esse macho tiver copulado e se o espermatozoide estiver chegando ao óvulo fértil, muitas vezes ela vai perder essa possível prenhez, tá? Isso é fato. Então muitas pessoas recorrem a isso, né? Aplicar essas injeções anti-cio, mesmo que a cadela já tenha cruzado ou quando já é tarde demais, quando ela já está no cio. Só que existem casos e relatos, eu já acompanhei alguns, onde mesmo aplicando esse produto, a cadela ainda mantém a reprodução, a cadela ainda mantém a prenhez. Só que muitas vezes essa prenhez sai com problemas, animais com defeito de neoformação, o feto acaba sendo abortado depois, não conclui totalmente a formação no útero da cadela. Cadela pode acabar tendo problemas na hora do parto. Então, ou seja, veja bem, apesar de realmente dar
é uma possibilidade, a cadela cruzou, ou você quando viu a cadela já está no cio, você aplicar o anticoncepcional, é possível que esse produto faça efeito? Sim, é possível que esse produto faça efeito, e essa cadela não dê sequência na prenhez, e essa cadela não entre no cio, ele reseta e começa um novo ciclo novamente, e essa cadela não entra no cio e não pega a cria. É possível, mas eu preciso dizer para vocês que toda vez que eu aplico um hormônio na minha cadela, ela tem mais chances ou possibilidade, predisposição de ter problemas tumorais, neoplasias, cânceres. E claro, ela está acumulando um hormônio a mais que ela não precisava e você aplicou externamente. Pode ser que ela tenha um aborto, pode ser que ela não tenha um aborto, pode ser que ela entre novamente no cio e não pegue cria, mas pode ser que ela mantenha a cria mesmo assim e essa cria nasça com defeitos. Ou pode ser, o que eu já acompanhei, mesmo aplicando o anticoncepcional na cadela, ela segura a cria e tem a cria dos filhotes normais. Já acompanhei casos assim. Isso é meu maior aprendizado, gente, hoje. Que até muitas pessoas me perguntam, Arthur, por que você não monta a clínica de novo? Por que você não abre uma clínica? Por que você não volta a atender? Pra quê, gente? Sendo que hoje eu trabalho online, dentro da minha casa, no meu sítio, viajando. E eu tendo pessoas do mundo todo. Com diferentes casos, todos os dias eu tendo um caso mais complexo, um caso mais difícil, e recebo relatos como esse. O pessoal do nosso clube Dica do Veterinário, o pessoal que assina o nosso espaço de alunos, a gente tem mais de 20 cursos, passo a passo, ensinando pessoas comuns, donos de cães como vocês, ensinando pessoas comuns a aprenderem a lidar com primeiros socorros, aprendendo a fazer a reprodução da forma certa, aprendendo a estimular a cadela da forma certa, aprendendo a agir em casa, curar dermatite, otite, problemas do olho, problema dentário, tártaro dentário. São mais de 20 cursos para donos de cães, pessoas comuns. A gente tem centenas de alunos no nosso clube de crio veterinário que têm acesso direto a mim e mandam várias dúvidas e perguntas e casos que eu falo, meu Deus, que caso complexo, que delícia ajudar essas pessoas e receber esses relatos. Então eu já acompanhei pessoas que aplicaram anticoncepcional na cadela porque viram ela cruzando com outro cachorro e os filhotes nasceram normais. Aplicaram anticoncepcional e ainda assim a cadela não perdeu a cria, ela teve os filhotes normais. Mas já acompanhei casos onde a pessoa aplicou. Perdão. Já acompanhei casos onde a pessoa aplicou anticoncepcional e os filhotes nasceram com malformação. Filhotes que eram gêmeos nasceram colados um no outro. Filhotes que foram abortados com 30, 40 dias de gestação. Eu já acompanhei cadelas que morreram no momento do parto. Já acompanhei cadelas que tiveram hemorragia e prolapso uterino porque tiveram um parto prematuro. Toda vez que eu aplico um hormônio na minha cadela, eu tenho que estar ciente disso. Os riscos estão em jogo. Tem a possibilidade. Né? Não tem como eu dizer que não. Por isso que eu digo, a gente tem que ter responsabilidade para fazer as nossas escolhas se eu quero ter um cão. Eu quero cuidar como do meu cão, de que forma? Porque deixar para procurar conteúdo sobre e se a minha cadela cruzar depois que ela já cruzou, isso é uma irresponsabilidade. Tudo bem que acidentes acontecem, mas eu tenho que admitir que eu fui irresponsável. Né? Acidentes acontecem, mas né, se todo mundo parar no sinal vermelho, um dia você pode até parado no sinal vermelho, alguém bater em você. Acidente pode acontecer, mas você concorda que é muito melhor eu obedecer e seguir as regras do jogo? Então, se a minha cadela, se eu quero ter uma cadela, é melhor que eu já saiba disso, né? De antemão, antes de pegar a cadela, antes de comprar a cadela, antes de adotar a cadela, eu já tenho que saber. Ou eu castro, ou eu vou aplicar anticoncepcional, ou eu vou ter um canil, eu tenho que me preparar para isso, tá? Mas a injeção de anticoncepcional não é o que eu recomendo, mas é uma escolha que qualquer um tem, porque está vendendo na agropecuária, está vendendo no pet shop, está liberado pela Anvisa, está liberado lá pelo CRMV, está liberado pelo governo, né? Então, não, na lei dos maus tratos, não está dizendo lá que, olha, você aplicou anticoncepcional na sua cadela, então você vai tomar uma multa. Não existe isso, gente. Entendeu? O dia que virar lei e falar, ó, não, é proibido comercializar anticoncepcional para cadela. Aí tudo bem, eu vou poder falar para vocês que não aplique e tal, porque é proibido. Mas não é proibido. Então eu não posso dizer para você que não aplique. Às vezes a pessoa tá lá apertada na pindaíba, na dureza, vendo o cachorro, meu Deus, se a cadela pega cria, meu Deus, e agora o que eu faço? Tô lascado. Talvez a única saída que ela tem é aplicar um anticoncepcional.
Cada um sabe onde o calo aperta. E realmente o anticoncepcional é tão baratinho que é meio que tentador. Mas, e pode ser que não dê efeito colateral nenhum. Pode ser, eu já atendi vários casos assim. Mas já atendi também vários casos de complicações sérias, por causa de uma besteira a cadela morrer. Por conta de um bendito anticoncepcional. Já vi casos da cadela começar com tumor de mama, câncer de útero, uma piometra, dali 2, 3 meses da aplicação de anticoncepcional. E a pessoa, puta, paguei barato, 10, 15 reais naquela porcaria daquele medicamento, e agora lá minha cadela lascada. São riscos. Por isso eu digo, é melhor a gente ter mais responsabilidade nas nossas escolhas desde o início, do que ficar no desespero. Porque quando você está desesperado, infelizmente você não toma boas decisões. Ninguém no desespero vai tomar uma boa decisão. Ninguém no desespero vai tomar uma boa escolha. E é tentador você chegar na agropecuária, a minha cadela cruzou, o que eu faço? O cara vai te falar, ó, aplica aqui o ECP, aplica aqui o Inibidex, aplica aqui o Singestar, aplica aqui essa injeção. Tão baratinho, é tentador, claro que é, pra pessoa que tá no desespero. Então eu não julgo, gente, eu não julgo. Inclusive, eu hoje só faço as consultorias online, várias pessoas me contratam na consultoria online para trocar informação, para pedir opinião, para pedir uma análise do caso sobre isso. Para conversar comigo, para poder ter clareza, o que pode, o que não pode, me explica sobre a raça, sobre o porte do animal, cruzou e não cruzou. E em muitos casos que eu atendo a pessoa, eu vejo que a cadela cruzou, mas a cadela não estava no período fértil. E esse é um dos macetes, que na verdade eu não consigo ensinar para vocês, porque aí entra a minha experiência. A experiência de a gente fazer muito tempo a mesma coisa, né, estudar muito tempo a mesma coisa, faz com que a gente tenha aquela noção das coisas. Então, eu pergunto para a pessoa, quando a cadela começou a sangrar? Quando a cadela parou de sangrar? E muitas vezes eu vejo que a cadela, ela aceitou a monta, ela teve a cópula, mas ela não está ovulando. E aí eu digo, ela não pegou cria. Ou tal, mas ela não pegou cria. Então, não precisa nem aplicar, não precisa de preocupação. Claro, a gente sempre tem o risco, a gente nunca tem 100% de certeza quando se trata de biologia. Mas, pelo histórico do que a pessoa me conta, muitas vezes eu falo assim, olha, mesmo ela tendo cruzado, ela não está no período fértil. Ela não está no período de fertilidade da ovulação. Portanto, se a cadela não estiver ovulando no período de ovulação, mesmo ela estando nessa janela do cio, né, que existem 4 fases do cio, mas dando uma janela para vocês, no período dos 30 dias que ela passa no período completo do cio dela, dos 4 fases do cio, ela tem só 4 a 5 dias em média de período fértil. Então, dos 30 dias que ela está no cio, existem apenas 4 dias onde ela tem a janela de ovulação, é onde ela vai pegar cria. Então não é só ela cruzou, vai pegar cria, não. Talvez não. Depende da fertilidade da fêmea, depende da fertilidade do macho e depende se ela está nesses 4 dias férteis de ovulação. E aí muitas vezes eu falo, olha, eu não me preocuparia, eu acho que ela não pegou cria. Mas é aquela coisa, pagar para ver, aí você confia até quanto? Porque é pesado a gente tomar uma decisão no desespero, falar, vou aplicar o anticoncepcional, vou fazer injeção, né? Tem lá até aquela outra injeção lá, que é mais cara, né? Me sumiu o nome aqui, Alizin. Tem a aplicação do Alizin, que é uma das injeções abortivas mais seguras, que inclusive é aplicada apenas pelos veterinários, mas custa um absurdo. Custa praticamente o preço da castração. Aí a pessoa fala, pô, e aí? Então é mais fácil castrar a cadela. E realmente existem vários veterinários que quando a cadela cruzou e a pessoa não quer aplicar o anticoncepcional, a pessoa tá naquele medo, então castra. Só que eu falo, cara, não era melhor, se é pra castrar agora, não era melhor você ter castrado ela desde o começo, então? Já não era melhor você ter castrado logo que você pegou essa cadela, já não ter castrado ela, pra não ter que passar nesse desespero todo? Esperar descuidar pra cadela cruzar com o cachorro, pra você no desespero, agora eu vou procurar um veterinário pra castrar minha cadela hoje? Gente, eu sou veterinário. Quando eu tinha clínica, quando eu atendia presencialmente em clínica, quantos e quantos e quantos casos a pessoa não chegava lá, ah, então eu preciso castrar ela. Mas a pessoa com pressa, sabe? Mas a pessoa não te contava a história. Ela não contava a história que ela tinha cruzado. Não, mas sabe o que eu preciso castrar? Ah, castrar? É, não, mas precisa ser hoje, precisa ser amanhã. Não, tem que castrar logo, preciso castrar, tô com pressa. Mas pressa por quê? Mas ela tá no cio, não tá no cio, quando tá? Você começa a fazer perguntas pra pessoa, a pessoa começa a ficar assim, ó. A pessoa começa a ficar, sabe, resistente, brava e não sei o quê. Por quê? Porque eu já sei, batata.
Essa cadela entrou no cio, a pessoa descuidou, a cadela cruzou e agora está desesperada para castrar logo a cadela. Porque se ela for aplicar injeção abortiva, além dos riscos que pode correr, né? Que também falo, cada caso é um caso. Já apliquei várias vezes esse Alizin em várias cadelas para ter o aborto. Tive algumas cadelas que tiveram reação a esse Alizin, né? Eu acho que eu mesmo nunca perdi uma cadela. Nunca a cadela morreu nas minhas mãos com Alizin. Mas com outros anticoncepcionais e já tive cadelas que morreram, que não resistiram à aplicação do anticoncepcional. Mas com Alizin nunca te perdi nenhuma cadela. Mas tive cadelas que tiveram hemorragia, que tiveram complicações sérias à aplicação do abortivo, tá? E já fiz também várias castrações de cadelas que já tinham cruzado, que estavam em período inicial de castração, né? Inclusive, dentro do mundo veterinário, a gente costuma falar, tem um jargão que a gente fala assim, ó, isso aqui essa cadela aí, isso é piometra de caroço. Porque quando a pessoa não conta nada, não fala nada, não diz nada. Quando você abre a cadela que você vai tirar o útero, tá lá o útero cheio de bolinha, que já é né? Isso eu acho que deveria ser crime, tá? Isso deveria ser crime. Isso deveria ser crime de maus tratos. Fazer o aborto da cadela ou fazer a castração da cadela já com cria. Isso deveria ser, né? Mas crime do dono, que não fala, que não avisa, que age de má fé, muitas vezes com o veterinário. Inclusive por isso que vários veterinários hoje, né? Eles só fazem a castração depois de fazer o ultrassom. Por causa disso. Porque aí você fazendo ultrassom, você já vê que a cadela tá prenha, como é que eu vou castrar a cadela? Né? Inclusive depois que eu peguei uma vez uma cadela assim, a pessoa não contou, fiquei bravo pra caramba com a pessoa, briguei muito com a pessoa, porque eu castrei a cadela já tava lá com os filhotes, com o útero e tal. Depois disso eu comprei até na época um Doppler, falei, vou passar um Doppler pelo menos na cadela para evitar essa possibilidade desse tipo de problema, tá? Mas assim, espero que eu tenha conseguido passar um panorama geral dos casos para que você tome a sua decisão, tá? Espero que eu consiga ter sido mais claro para vocês, tá bom? Quem gostou da nossa live de hoje, quem gostou do nosso conteúdo, quem aprendeu alguma coisa hoje, digita aí 10, 10, 10, 10 para mim. Gente, essa live é gratuita, eu faço realmente de coração para tentar ajudar a maior parte das pessoas. A gente tem os nossos cursos, eu tenho inclusive um curso completo, passo a passo, com todas essas questões de reprodução, de cio da cadela, período fértil, período infértil, ovulação, duração do cio, medicamentos, abortivos, hormônios, tudo passo a passo está no nosso clube Dica do Veterinário. Inclusive para quem tem dúvida, castro ou não castro, o que você acha que eu faço, que eu não faço, tem lá o nosso curso, plantão da castração, todo passo a passo, explicando o que é o procedimento, quando não é, a cicatrização, período, não sei o que, tudo explicativo, gente. Tudo que vocês quiserem saber sobre seus cães, tudo que vocês quiserem aprender sobre seus cães, passo a passo, para vocês resolverem grande parte desses problemas em casa, ou mesmo contar com o meu suporte, porque você se tornando meu aluno, você passa a ter acesso ao meu suporte, né? Você vai ter a nossa planilha de suporte ao aluno. Estou sempre gravando aulas novas, sempre tirando dúvidas dos nossos alunos na nossa plataforma do Clube Dica do Veterinário. Quem tiver interesse em acessar, conhecer um pouco mais, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com, ou chama as meninas lá no WhatsApp, elas vão poder te orientar qual o melhor curso, como você assina, ou mesmo se você quiser falar comigo pelo WhatsApp, você pode agendar sua análise de caso. Inclusive para quem assiste as nossas lives ao vivo, vocês têm um plano especial, um plano com desconto para você fazer uma análise de caso comigo. Você vai fazer uma ligação de videochamada, me explicar o que está acontecendo com o seu cachorro, tal, e eu vou te dar uma orientação breve ali, te passando um panorama da minha explicação, tá? E depois, claro, depois dessa ligação, se fizer sentido para você, você quiser um acompanhamento passo a passo, aí você vem para o nosso grupo de acompanhamento, né? Não é barato, tá? Mas assim, é um valor justo, porque eu atendo todos os dias, é sábado, é domingo, é feriado, as pessoas que fazem parte da minha comunidade, que estão no meu grupo de acompanhamento, recebem mensagens minhas, respostas minhas, todos os dias. É sábado, é domingo, é feriado, eu estou atendo pessoas de madrugada, atendo várias pessoas de outros países, que eu tenho que ficar acordado até outros horários para poder dar o fuso horário, né? Infelizmente, né? Principalmente esse ano, que a gente não teve o horário de verão no Brasil, eu sofro demais, porque o nosso fuso horário fica mais trocado lá, por exemplo, eu atendo muita gente na Flórida, Estados Unidos, aí é uma tortura esses horários, tá? Mas eu faço o que eu posso na medida do possível para tentar ajudar todo mundo. Claro, quem anda junto comigo, quem tá comigo, vai ter o melhor, tá bom? Então digita 10, 10, 10 quem gostar. E se fez sentido essa live, se você puder me ajudar gratuitamente, dando seu joinha, dando seu like, dando seus coraçõezinhos, vocês me apoiam, tá? Compartilhando essa live com outras pessoas, com outros donos de cães, com outras pessoas que querem aprender mais, que estão pensando em castrar ou não castrar, aplicar uma injeção, não aplicar uma injeção, quando aplica, como que aplica, qual que aplica. Nunca aplique no período do cio, aplique sempre antes da cadela entrar no cio, beleza?
Anota o nosso número de WhatsApp, espero que vocês não precisem, mas se precisar, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, fala com as meninas, elas agendam um horário para vocês poderem falar comigo, beleza? Mas no site dicadoveterinário.com tem todos os detalhes, todo o passo a passo, os planos, valores, como funciona, tudo que vocês quiserem saber tá no nosso site dicadoveterinário.com, tá? Todas as informações, inclusive um espaço para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp, caso vocês queiram receber os links das nossas lives diárias. Essa live acontece todos os dias, 2 vezes por dia. Quer mandar dúvida, pergunta, sugerindo um tema para live? Entra no site dicadoveterinário.com, enviar dúvida grátis. Quer receber o link das nossas lives diárias? Entra no site dicadoveterinário.com, cadastro grátis. Você se cadastra e vai entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Quer contratar consultoria? Dicadoveterinário.com, consultoria. Você clica lá e vai aparecer os planos. Quer entrar no nosso clube Dica do Veterinário? Dicadoveterinário.com, clica lá, Clube Dica do Veterinário, assinar. Beleza? Obrigado pela participação de todos. Agora é a hora das perguntas. Quem tem dúvidas e perguntas, manda aqui pra gente.